Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, muitíssimo boa noite. 2025 a todo vapor. 2025 já teve alguns casos que vão ficar marcados para a história, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, apesar do Diga aí raramente trazer um tema temporal, quando eu fiquei sabendo que Anderson tava vindo pra Vitória, eu falei, Anderson, vem cá, cara, vamos gravar aqui sobre o julgamento de Bolsonaro, análise fria e imparcial. Então, Anderson Burke tá aqui com a gente hoje. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Eu sei que tá puxado, ainda mais morando em São Paulo agora, né? Isso aí, Marcelo. Pô, prazer estar aqui com vocês, né? Inclusive num tema tão importante, com o meu amigo Rodrigo aqui também presente. Muito feliz quando, né, vi que estava aqui conosco. E um tema importantíssimo. Sem talvez, dúvida. né, assim, hoje a proposta aqui, a sorte, né, é que realmente eu não tenho paixão por qualquer dos dois lados políticos, eu tenho um grande amor à ciência. Então, exatamente. certamente eu vou desagradar aqui os dois lados, mas eu tenho que ser muito honesto e sincero com a ciência. Agrade a verdade, agrade a técnica, agrade a ciência, isso aí tá. E que você falou bem. Tô aqui com o meu novo sócio, Rodrigo Freitas. Muito obrigado, cara, por estar aqui comigo hoje. Satisfação. Me ajudem, velho, porque esse tema é Claro. muito técnico. Eu não... Isso aí. Sabe que minha praia é outra. Satisfação, Anderson. Prazer enorme te ver e estar aqui para participar. Bacana, bacana. Galera, vamos lá. Antes da gente começar o episódio, tenho que agradecer a quem me permite. Anderson, não sei se já tinha vindo aqui no prédio da Apex, mas acho que são... Filipão, são quantos andares aqui que a Apex tem? São 5? Acho que são 5, 4 ou 5. Pois é. 4 ou 5 andares, cara. Cada andar, assim, com uma coisa. O prédio, inclusive, foi feito por eles. Então, Apex Partners e ao Mendonça Machado, nosso escritório, não faz penal. Ainda mais essa área, assim, empresarial, não faz penal empresarial. A gente é um escritório muito mais focado na parte de estruturação de negócios, né? Sua família já Então teve precisamos conversar, né? Vamos, com certeza, com certeza. Então, Então, boas parcerias. exatamente. Casa muito, casa muito. Pois é. E tenho que agradecer também aos laboratórios Tomasi. Agora você saiu daqui, mas não sei se sabe, cara. Tomasi é um dos maiores do país hoje. Tomasi saiu adquirindo um monte de gente aí, inclusive com a assessoria lá do Mendonça Machado, né, Rodriguinho? Exatamente. Já tá no Rio de Janeiro, tá em um monte de lugar. Então, parabéns aí aos laboratórios Tomasi, na pessoa do Bruno Tomasi, dos irmãos Juliano e Paulo. E tá tomando aí, hein? Bom, hein? Bom demais, hein? Lacerda, amigo Lacerda, né? Pô, maravilhoso. Thiago, não deixa faltar aqui o Viblezinho. O Rodriguinho já queimou largado, já tomou mais da metade. Já, mas Maravilhoso, tá tem que tudo tomar bem. rápido. E daqui a pouco, durante o episódio, cara, eu vou ter que abrir isso aqui também, que eu não resisto, não. Os biscoitinhos da Claides, Tesouro Estadual, você vai levar um presente lá pra Mas São esse Paulo. aqui é batido com morango, é meu ponto fraco. Não consigo. Morango, esse bom aqui demais, é frutas né? vermelhas. Isso aí... Segunda-feira, né, ia pegar leve, mas, pô... Tá isso bom, aqui né? Tá bom. de saúde. Não, mas o Vibes é bom, cara, que ele não tem aditivos, não tem conservante. O Thiagão sabe o que Bom faz. demais, muito gostoso. Vamos lá, vamos começar nosso papo aqui. Primeira pergunta, não tem a ver com o tema, mas quem é Anderson Burke? Veja só, é um prazer conhecê-los, né? Mais uma vez, né, Rodriguinho? Eu sou um advogado criminalista, né? Atuo hoje na área econômico-empresarial, em compliance criminal. Por isso, né, que a gente precisou ir para o estado de São Paulo, o município de São Paulo, que é onde realmente tem esse mercado pulsante. E isso nos deu uma atuação em nível nacional, porque a logística propicia e também por estar ali, né? As empresas, as grandes empresas que hoje precisam desse tipo de serviço estão em São Paulo. E, querendo ou não, o mercado nacional sente mais confiança nos escritórios que estão lá posicionados justamente Isso tem mesmo. por estar com uma metodologia, né, de trabalho já aplicada. Isso é verdade. E a gente se adequou nessa metodologia. Eu fui professor de graduação da FDV por quase 10 anos, né? Faculdade de Direito de Vitória, que eu sou muito grato, aqui no Espírito Santo. E trabalhando nos cursos de graduação. Tem até uma curiosidade, né? Hoje, durante o nosso tema aqui que eu posso falar, não tenho problema em falar sobre isso, sobre a questão do processo penal, direito penal. Continuo trabalhando hoje, né, em curso de pós-graduação, mas já lato sensu. Até por questão de agenda, né, que a gente viaja muito. Então é difícil você ter uma rotina, né, semanal ali, né, numa turma pelo menos para mim é muito difícil hoje. Gostaria de voltar um dia. Graduação puxa muito, cara. Graduação toma muito tempo. É muito gostoso, assim. Mas toma muito tempo. Toma muito Já tempo. deu uma graduação também. Exatamente. E hoje, né, eu tô concluindo meu doutorado na USP, né, em Direito Penal. E tô na reta final de pesquisa, inclusive nessa área, né, de crimes econômicos. Então, esse sou eu. Legal. Na parte profissional, né? Além disso, né, eu torço pro Flamengo, né? Boa, isso é muito importante. É daqui de Vitória mesmo? Eu sou aqui de Vitória, né? Eu nasci numa cidade do sul, em Aranaguá, Santa Catarina. Mas foi um detalhe, quando meus pais estavam lá, eu tinha 1 ano de idade. Eles sempre moraram aqui, ficaram esse ano lá, eu nasci. E aí eu fui nascido e criado na Praia da Costa, né? Lá na Praia da Costa mesmo, com uma latinha de Brahma lá, lá no Posto 9, no Braga. E depois, Legal. quando eu comecei o escritório veio pra Vitória, aí, enfim, aí me mudei pra Vitória de fato. Estava aqui já há muitos anos, já bem ambientado, e aí surgiu, né, esse projeto de expansão para São Paulo, e lá estou. Mas estou lá e cá, né? Toda semana eu tô aqui. Imagina. Sim.
Cara, parabéns por essa nova fase aí, tomara que dê tudo muito certo. E fica aberto aí sempre pras parcerias. Mas vamos lá. Indo direto ao ponto aqui, antes, assim, enfim, eu tenho certeza que o que te chamou a atenção é diferente do que me chamou a atenção, né? Porque, assim, a técnica penal são 0 à esquerda completa. Mas você, como criminalista, cara, o que mais chamou a atenção sua durante este julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Eu não posso deixar de falar disso, né, sem mencionar o meu próprio histórico como professor, porque um primeiro ponto que eu acho que todos nós temos que ter muita, assim, tem que ter muita responsabilidade e justiça, né, com o próprio ministro, porque quando a gente fala do tema do julgamento com Bolsonaro, né, todo esse embate político que existiu e também se tornou jurídico, pessoaliza muito o Alexandre de Moraes. Demais. Ele foi o protagonista. Claro, sem dúvida. Ele foi o protagonista. Só que é o seguinte, são 11 ministros. Então eu acho que não estou dizendo que ele está isento ali, né, de qualquer questão sobre esse tempo que ele foi o protagonista, só que existem mais 10 ministros que poderiam ali, né, contrapô-lo, né, levantar divergências, não deixar ele ter esse protagonismo que teve. Então, assim, eu acho que a leitura que a gente faz hoje é sobre o STF. Sobre o STF, sem dúvida. Exatamente, sobre o STF, que teve como protagonista, né, o relator lá de trás, que foi Alexandre de Moraes. E eu me recordo, se eu não me engano, eu estava no ano de 2021, eu estava numa sala de aula, dando aula de processo penal, e é uma curiosidade até pessoal, por quê? Foi ali que eu decidi mergulhar no direito penal, porque como advogado, né, o processo penal é um instrumento muito forte para nós. Eu, como advogado hoje, é como meu time, né, como o Flamengo, eu vou até o fim, não desacredito, a gente vai até o fim, seja nos tribunais, no STJ, no STF. Ainda bem que você falou o Flamengo de hoje, porque de uns... até o fim, né? De uns 15, 20 anos atrás era diferente. Isso aí, o de hoje. Tô falando aqui do Gabigol lá, né? Isso aí, garoto, isso aí. Mas o que acontece? Mas como ciência, eu estava numa sala de aula, dando uma aula de sistema acusatório, e os alunos começaram a me questionar. Bem, isso não é verdade, porque era a ocasião da prisão do Daniel Silveira, no STF. Sim. E tinha o próprio julgamento do Lula também, que não estava ainda pacificado, né? Eu acho que o Lula estava preso na época, estava para ser solto, não me recordo. E eu comecei a ficar, assim, um pouco descontente com o que eu estava vendo ali em sala de aula. Por quê? Eu vi que muitos ali defendiam bandeiras, nem ideologias. Se fosse ideologia, a gente respeita, porque tem fundamento teórico por conta disso. Até o que a gente vê nos votos do Alexandre de Moraes. Mas eram bandeiras, e eu comecei a me desacreditar. Por quê? Eu dizia, né? Algo que me chamou a atenção. Na época era inimaginável qualquer magistrado de primeiro grau fazer algo do tipo. Você, como vítima, instaurar um inquérito de ofício. Eu sou vítima. Então, a gente vai instaurar, né, um inquérito de ofício. Vamos determinar quem vai ser, né, o relator. E por aí vai uma série de questões, né, além disso. E eu dando uma aula de sistema acusatório. E quando eu dizia que o julgamento do Lula na época, o direito material era evidente, porque, na minha opinião, analisando o que eu via nos jornais... Claro. Pô, tinha ali a lavagem de dinheiro, etc. Mas, pô, a forma que foi conduzida era um absurdo. Eu dizia isso. Eu era amado e odiado. E quando eu trato do Daniel Silveira, se inverteu. E aquilo me deixou muito descontente na época. Eu precisava, né, da minha atividade laborativa, eu precisava dos proventos da minha atividade como professor, permaneci em sala de aula, mas completamente desacreditado no que eu estava fazendo ali. Muito, assim, pelos alunos também, né, e pela incoerência dos órgãos dos tribunais superiores. Porque a ciência diz uma coisa, e quando chegava, né, em nível de STJ, nem no STJ, no STF, aquilo tudo ali era desconstruído. E assim, eu não gostaria de me adjetivar aqui como eu me sentia em sala de aula, mas eu não me sentia nada confortável e me sentia exposto. Me sentia assim, pô, professor, você é um mentiroso, né? Você tá falando isso aqui, mas na prática acontece aquilo. E como é que você explica aquilo? Claro. Complicadíssimo. Mas o que me chamou mais atenção foi justamente esse protagonismo do magistrado. Quando você fala protagonismo, eu posso dizer exatamente essa questão dele ser vítima, acusador. Não sei se eu tô usando os termos corretos, tá? Aí eu tô indo aqui muito pelo que a gente, óbvio, acaba lendo. Mas ele foi vítima, ele foi acusador, ele foi investigador e ele foi julgador, né? Ele realmente passou por todos esses papéis, assim, por assim dizer, de um jeito... Agora vamos lá, né? Numa leitura imparcial. Nesse caso, tá? Eu esteja até antecipando algo que vocês me provocariam. Pelo que eu vi, né, nos jornais, nos materiais que me chegaram, da prova telemática, realmente existia uma trama golpista. Traduz prova telemática pra gente? Prova telemática... Todo mundo que ouve aqui. É isso aqui, ó. É o que tá no celular, é o que tá no nosso e-mail, né?
Sim. Hoje, a vida gira em torno disso. Do digital. Então, do digital. Ok. Então, hoje, qualquer um de nós que formos alvo de uma investigação qualquer, certamente a nossa prova telemática será ali objeto, né, de constrição judicial. Ok. E pelo que eu vi da prova telemática, realmente existiu uma trama golpista. Ok. Pode ser muita coincidência. Eu realmente não sei os nexos que foram realizados. Eu senti o seguinte: o ministro fez o que tinha que ser feito para punir a tempo, né, e manter a ordem democrática. Só que é o seguinte: isso está certo? A forma que foi feito, porque de fato, vamos jogar pro futebol aqui. Né, o cara tá pitando, ele marca o pênalti, ele sofre o pênalti e Bate o ele pênalti. bate o pênalti. Se o goleiro pegar ali, não, se adiantou, vamos bater de novo até eu acertar. Então, assim, pode ser que tenha acontecido isso. Qual o maior problema disso, né, Rodrigo e Marcelo? Qual o maior problema disso? Porque o STF é uma última instância, e eu digo assim, não é uma particularidade do criminal, julgamentos não técnicos, com relação a essa parte processual que eu disse para vocês. Eu converso com colegas do trabalhista, colegas do tributário, do direito público, da fazenda pública, todos reclamam da falta de tecnicidade em alguns julgamentos por conta de questões políticas. Ok. Que o executivo está com déficit não sei aonde, então o STF vai julgar para tal sentido. O presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, teve uma trama golpista, portanto, né, o país está em ebulição. Olha que perigo que está acontecendo no país, onde vai chegar, né, esses protestos. Então precisamos conter isso e o direito penal foi utilizado, né, Ali não. nesse sentido. Uhum. Então, assim, não é uma particularidade do penal nesse ponto. E, ao mesmo tempo, qual é o grande problema que eu vejo? É o exemplo que se dá para as instâncias inferiores. Porque, como eu disse, há 4 anos atrás era inimaginável qualquer atitude das que foram tomadas pelos juízes de primeira instância. Hoje a gente já começa a ver um certo reflexo. Por quê? Há respaldo, há exemplo. Claro. Certo. É quase que um fim justifica os meios, né? Basicamente foi isso, né? O fim precisamos punir, porque é uma trama, né? No contexto que a gente tá falando aqui. Mas a forma como foi. E aí, nesse ponto, lembra a Lava Jato nessa situação? 100%. 100%. É o que eu digo, né? Agora você odiado por outro lado. Porque a Lava Mas sabe qual é Jato... o problema? Rapidinho, deixa eu fazer um comentário aqui. Meu irmão, o cara que odeia alguém por causa de uma opinião reflete muito o mundo que a gente tá vivendo hoje. Por que alguém vai te odiar? Eu sei que vão, né? Eu tô concordando com você, né? E eu tô tentando dar um recado aqui. Galera, por que você vai odiar a mim, ou o Rodrigo, ou o Anderson? Por causa de opinião, cara. Significa que algo tá errado com você se você odeia alguém por causa de uma determinada opinião. Você pode não querer estar com essa pessoa, né? E aí, beleza e tal. Só que aí entrar naquela questão do ódio, e é o ponto que a gente tá vendo, inclusive, que aconteceu lá com o Charlie Kirk, né? Nos Estados Unidos, que foi isso. Eu te odeio por causa da sua opinião. Porra, isso é uma loucura, mas... eu concordo com você, né? Tem gente que vai odiar a gente aqui, vai me odiar por causa mas de ti e tal. quando eu dou uma opinião loucura, científica, né? Eu nunca tive pra onde eu botar a cara a tapa, assim, realmente. Então aqui, como a nossa proposta é 100% aqui na ciência, Sim. Perfeito. então eu tô tranquilo, né? Então, Perfeito. Então joga e joga, né? Aqui é tranquilo. Mas na Lava Jato você entende que houve atropelos formais? 100% e muito parecido, inclusive. Ah, legal. Porque havia um tribunal concentrado, né? Lá em Curitiba. Que era capitaneado pelo juiz, né? Sérgio Moro. Uhum. Então, juiz, exatamente. E a diferença é que lá o Ministério Público Federal tomava partido, né? Eles instauravam os procedimentos que eram ali, não digo avocados, mas eram distribuídos por um juiz natural, né? Que era o juiz da Lava Jato. Sim. E existia ali, né? Diferentemente desse caso que não teve essas evidências, ali um conluio entre o Ministério Público Federal e o juiz federal, né? E isso é inimaginável também. Uhum. E até um ponto que, quando aconteceu, e isso aí foi dito, né, de maneira pública, porque é até um ponto para se refletir, né, que é difícil, porque o advogado criminalista, ele é meio como se fosse um forasteiro, porque a cada dia a gente está numa sala de audiência diferente e pô, é o juiz natural. Então, o juiz, cada dia ele está com um advogado diferente ali trabalhando. Sim. Só que o promotor também é natural. Então, querendo ou não... É vinculado à vara, né? É assim, é inevitável. A gente não pode julgar os servidores públicos nesse ponto. Porque todo dia ali, né? A gente... O juiz e o promotor. Pô, imagina eu e o Rodrigo trabalhando dia. junto todo dia. Pô, a gente vai virar lógico que vai trocar ideia. E o ideia. advogado muda, né? Todo dia é um diferente. Claro. E vários. E normalmente o promotor juiz vai ter um determinado ideia. alinhamento de como seguir, né? Senão até porque o cara vai ficar em conflito o tempo inteiro. A gente inteiro. parte do pressuposto sempre, né? Que o promotor e o juiz, todos que eu conheço até hoje, né? São pessoas muito corretas, muito isentas, né? Pessoas éticas. Sim. Então, cria uma relação de confiança ali, uma relação de respeito. E querendo ou não, há uma quebra de formalidades.
Sim. Então, muitas vezes, né, é aquilo que eu falei, para combater o mal através do direito penal, muitas vezes os atropelos e eram encomendados, né, naquela situação da Lava Jato, ficou demonstrado isso, né, pelaquela prova ilícita que foi produzida em favor do réu, no caso Lula, que existia de fato, né, ali um conluio. Um conluio. E, inclusive, encomendas, né? Já vinha pronto as representações do Ministério Público. Tudo prontinha. Perfeito. Pronto para decidir. Eu acho muito parecido nesse ponto. Muito parecido. Você vê a tristeza aí nesse ponto, porque a gente teve 2 casos que são, sei lá, formadores de história, né? Praticamente. E a gente tem isso, né? De novo, com os fins que justificam os meios, né? Isso Marcelo, antes de avançar nos atos preparatórios, o que você falou, Anderson, que nesse caso aí do julgamento da ação penal lá do Bolsonaro, na sua visão, então, houve sim a ideia do golpe, ele estava sendo planejado, começou os atos executórios ou não, isso é punível ou não? Qual é a sua opinião sobre isso aí? Olha, é um ponto interessante porque a regra no direito penal, exatamente, o direito penal é feito para proteger a gente. Okay. Então nós estamos aqui, né, num belo de um prédio da Apex, e depois eu tenho compromisso, todos aqui temos compromisso, então eu tenho meu patrimônio, tenho minha vida, minha liberdade sexual, né, tenho vários bens jurídicos, inclusive minha honra que agora aqui está colocada, né, ao público. E eu gostaria que ela fosse preservada. O direito penal existe para isso. Inclusive para preservar, né, o Estado Democrático de Direito, que o Brasil foi vítima, né, há muitos anos atrás. Foi um período que eu não vivia, não estava... Eu nasci em 90. Então, mas pelos livros, né, pelas pessoas que vivenciaram, pela história, eu sei que foi um período deplorável da história brasileira. Perfeito. Okay. E a lei vem para proteger isso, né? O direito penal vem para proteger. O cidadão e o próprio Estado, não é isso? Exatamente, mas qual o ponto? O direito penal, ele protege bens jurídicos, mas ele também é uma garantia ao indivíduo. Ok. É aí que tá. Vai entrar o sentido negativo da lei do Bastiat, não sei se você já leu. Eu não vou... nós não temos tempo para isso, né? Mas assim... A pesquisa é muito boa, cara. A ciência é muito boa. E eu mergulhei no direito penal de cabeça justamente por acreditar muito agora no direito penal. Não é que eu desacredito no processo penal. Mas para mim hoje faz muito mais sentido estudar o direito penal. Mas o direito penal ele vem de um contexto lá do absolutismo, quando o rei, né? O rei, eu sou soberano. Sim. Então, Deus me concedeu aqui, né, esse poder. Como se justifica isso? Através da força. O direito penal começa a tomar feição. Por quê? A força, e como que eram as penas, né? Enforcar em praça pública, cortar a mão, né? Sim. São suplícios. Suplícios, exatamente. Então vem um movimento justamente para limitar isso. Por quê? Vem a Revolução, né, Francesa. Tem a ver com o liberalismo, isso. A burguesia vem. A burguesia, exatamente. A burguesia vem. Aí vem as casas de trabalho, né? Que vem para disciplinar, que são as penitenciárias, onde vem, aí a Igreja Católica também entra nessa conversa, que vem as penitências. Enfim, é uma garantia. Ok. Mas o indivíduo. Qual é a regra, né, dos crimes? Eles geram resultado. Então, para o crime começar a tomar sua feição, a regra, tá? A regra. Tem que iniciar, pelo menos, os atos executórios. Por quê? Qual é a fase do intercrimes? O que é intercrimes? O caminho do crime. Nós temos os atos de cogitação. Vamos cogitar praticar esse crime, né? Em regra não é punível. Exatamente. Atos preparatórios. O que a gente... Vamos preparar o crime? Isso. A gente tá aqui e faz atos preparatórios. Em regra não são puníveis. Também não. E aí começa a execução. Okay. Quais são os crimes principais ali, né, que foram alvo do processo, né? Tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de não deixar, né, o governo eleito tomar posse. Okay. Mas que já estava em posse. Aí tá lá, tentar e tentar. Tentar e tentar. Os dois tipos penais têm tentar. E aí é o ponto de interpretação, por quê? São crimes, né, assim, que foram atualizados em 2021. Então, até então, assim, não tinha um entendimento muito consolidado, até porque é a primeira vez que há julgamento desses crimes. Ok. Mas sei que foi considerado ali pelo STF. E há essa liberdade, né, da dogmática penal. Por quê? Quando o crime, né, é muito grave, existe a possibilidade de você punir, mas é uma escolha de política criminal, uma opção do legislador, que é onde, inclusive, eu trabalho hoje nos crimes econômicos, porque para mim dá mais sentido. Eu prefiro trabalhar hoje com o legislador do que com a interpretação do crime, né? Você dá a opção do legislador fazer o quê? Eu quero punir agora, inclusive, atos de cogitação e atos preparatórios. É o que acontece, por exemplo, com associação criminosa, com organização criminosa, porte e posse de arma de fogo. Porque eu tô possuindo uma arma de... Eu não tô, tá, gente? Mas assim, eu tô possuindo uma arma de fogo aqui. Pô, eu não pratiquei nada. Eu não penso em atirar em ninguém. Exato. Mas você não pode, cara. Porque o legislador entende que esse instrumento é tão perigoso que o fato de você estar em ato preparatório, né, já é crime. Já consumou o crime. E os atos de cogitação, né, que
podem ser punidos também, é uma opção legislativa. Ok. Então foi interpretação, pelo que eu entendi, que o STF deu a esse crime. Embora... Rapidinho, foi interpretação ou é o que tá escrito na legislação? Pois é, a lei prevê o quê? A lei prevê o quê e o julgador aplicou... O quê? O que a lei prevê? A lei prevê tentar, né, abolir o Estado Tentar. Democrático de Direito. Tentar. Tá. E pelo que eles construíram, né, que havia uma trama... Realmente, gente, assim, pela prova telemática que eu li, de fato, existia ali, né, entre os... Existiu o quê? Existe Existia um plano. um plano. Um Tá. plano Uma minuta. que eles existiam e estava organizado, existia pressão de alguns generais, né, de alguns ministros, e o presidente estava reticente, pelo que eu li, tá? Ok, tá. Aham. E pela interpretação que deram, o 8 de janeiro foi um instrumento para tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Né? Tá. Foi inclusive para depor, né, se fosse o caso ali, o presidente eleito, que foi o Lula. Então foi a interpretação que eu entendi que deram. Tá. Que através do 8 de janeiro, embora assim, eu não tenha visto, tá? Eu não li o processo, então assim... Claro. Eu não quero ser responsável aqui falando coisas que eu não sei. Eu sei o processo que eu leio. Mas pelas notícias que eu li, né? Pelos votos que eu li e Sim. acompanhei, eu não vi um nexo direto, assim, uma ordem dos que foram condenados aos líderes dos movimentos. Embora existe no direito penal uma figura muito interessante, inclusive muito aplicável aos crimes econômicos, que a gente trabalha em caráter, né, ali, até de prevenção nas empresas, para que tenha uma estrutura ali hierarquicamente organizada para não ser mal interpretado, da omissão imprópria. Uhum. Por quê? Muitas vezes, os crimes em regra são de ação. Então, assim, tentar abolir o Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, né, a interpretação que foi dada pelo STF, todos aqueles que estavam no ato, nos atos golpistas e entraram lá no STF. Mas existem certas figuras, autoridades, que por algum dever legal, algum dever situacional ali de fato, eles possuem o dever de garante. Então, a omissão deles é tão relevante que eles deveriam evitar aquele resultado, e por isso, né, tem muito aplicável o direito penal empresarial. Mas aí, isso aí deveria ter sido aplicado também a galera que já tava no poder na época, né? Falam muito do próprio governador do Distrito Federal, falam do ministro da Justiça à época, porque não tem nada, as gravações pela sumiram e tal. PM também, não é? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu acho que isso pra mim é muito interessante, e eu vou fazer análise filosófica pra trazer pra você pra técnica, tá? Enfim, eu sou um libertário, e o libertário, quando a gente fala da questão da própria liberdade de pensar e a liberdade de agir, ele diferencia demais. Por quê? O libertário defende que a liberdade de pensar, ela é literalmente absoluta, tá? Eu tenho o direito de pensar e falar absolutamente tudo que eu quiser e puder. E que o pensar, e ainda que eu exponha um pensamento, expor uma opinião, ele não poderia jamais ser punido. Deveria punir apenas quando eu entro no campo da ação, né? A partir do momento que eu começo a planejar um ato e colocar em prática atos preparatórios para esse ato, aí o libertário já entende que eu tô partindo do campo de uma ação. Que os atos preparatórios, óbvio, se eu juntei, comprei as armas, montei um plano, liguei pras pessoas, e etc, incitei lá o 8 do 1, blá blá, você realmente entraria num campo da ação. Antes de falar exatamente do 8 do 1, nessa situação hipotética que eu trouxe aqui agora, antes disso, o direito penal é por aí também? O pensar e o agir? O pensar, ele não é punível? Poderia pensar que ninguém vai controlar o que tá pensando aqui, né? Mas poderia eu expor que eu gostaria que fosse dado um golpe? Por exemplo, deixa eu pegar outro melhor. Um libertário, ele parte ou de uma ausência de Estado, que aí seria o libertário anarcocapitalista, ou ele parte de um Estado assim, mínimo, mas mínimo mesmo, cara, só que cuida de segurança e justiça ali, pá. Vamos pegar o libertário anarcocapitalista. Eu posso defender o libertarianismo anarcocapitalista no sentido de que eu gostaria que não existe um Estado? É crime? Olha, no campo das ideias, desde que você não defenda, né, e não incite, não promova que para que isso aconteça deva ser aplicado um golpe de Estado, você pode. Ok. Por quê? Hoje é previsto como crime, né? Você abolir o Estado Democrático de Direito. Então, você vou no campo das ideias. A base teórica que eu defendo aqui você dizendo hipoteticamente. Sim. Um Estado dessa forma, né? Sem a forma que está hoje, né? Uma república federativa democrática. Tudo bem. Isso aí, você está na academia e a academia é livre, né? Pro pensar. Mas a partir do momento que você diz, e para isso, eu defendo, né, que o governo eleito ou o regime democrático seja abolido
E aí você já tá, inclusive, correndo um crime, né? Contra a paz pública. Caralho, o Estado é tão foda. O Estado pode é tão não. foda que ele Pode não não. permite que a gente pense contra ele. Não pode não. E aí, minha liberdade de expressão foi pro brejo. Mas isso pra qualquer crime, tá? Não, beleza. Inclusive, e teve muita discussão sobre isso, sobre a questão, inclusive, da maconha, né, uns anos atrás. A marcha da maconha, né, que depois teve um julgamento sobre isso, que justamente a Planet Hemp foi proibido de tocar porque eles faziam incitação ao uso da maconha. Pois é, doideira isso aí. Então eles foram, inclusive, censurados na época. Mas é o mesmo tipo penal que eu tô te dizendo. Perfeito, tá claro, tá claro. Perfeito. Tá claro. Não, show. Mas e aí, então, na sua opinião, no caso ali, o julgamento ele foi técnico no sentido de que a gente conseguiria levantar esses atos preparatórios para com o 8 de 1 e aí você fala assim, teve sim uma tentativa de golpe? Olha, todos os votos que eu li, todos foram muito bem fundamentados. E o direito é isso, né? Ele dá margem para diversas interpretações. E é o que eu disse, do ponto de vista do direito material, tá? Ali eu vi muito bem estruturado. Então, pelo que eu li, eu fui convencido, né, que, de fato, né, existia uma trama golpista, existia uma intenção. Não posso dizer ao certo porque eu não li, né? Eu não tive acesso também às provas. Pra saber se houve esse nexo dessa trama, do plano, né, punhal verde. Punhal verde. Verde e amarelo. Punhal verde e amarelo. Verde e amarelo. Com os atos de 8 de setembro, eu não consegui enxergar até o momento porque eu não li, tá? Talvez se eu ler o processo eu vou enxergar isso. A esse nexo, tendo esse nexo, o direito material tá 100%, né, ali configurado. A questão, a minha maior crítica, né, com relação ao caminhar, é no direito processual penal. Porque se isso acontece, né, a gente levantou aqui, foi um julgamento de 5 meses. Né? Exato. Muito rápido, né? Exatamente. Rápido. E uma bela de uma complexidade, né? Porque quantos terabytes? 2 terabytes. A defesa não conseguiu ler o processo. Então, assim, é uma grande dificuldade que hoje, como eu falei, hoje todas as investigações mais complexas, elas necessariamente precisam da prova telemática. Precisam, porque hoje a nossa vida é isso. Claro. É um celular. Tá tudo aí. Hoje a gente não fala, minha vida é um livro aberto, não. Hoje minha vida é um celular aberto, se você quiser dizer, né? Então, é basicamente isso. Então, assim, o que me gerou, né, assim, espanto em vários momentos, não só desse julgamento, né, mas durante toda essa condução, foi o direito processual penal, apesar de que, agora eu tenho que dar uma opinião muito sincera também, se não fosse desse jeito, eles não conseguiram chegar no direito material. Se não fosse desse com esse proceder... Dá tempo, ia perder o timing? Eles poderiam perder o timing, poderiam perder as provas, né? Então... Tinha que ser ágil, entendeu? Então, assim, tô dizendo o seguinte... Não, tô entendendo. Não estou legitimando. Eu tô entendendo. A minuta poderia sumir, que foi achado. É como, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui, foi como no caso que o juiz Sérgio Moro, na época, ele vaza um áudio do Bessias. Lembro disso aí. Se ele não vaza aquilo, não teria acontecido o que aconteceu posteriormente, né? Que o Lula, ele seria nomeado ministro da Casa Civil, ele teria prerrogativa de foro, e ele não conseguiria esse alvo da Lava Jato através do Sérgio Moro, e ele faz um ato político, que é... Vazar. Talvez, né? Aí depende da interpretação. Pode até ter praticado um crime, porque tem um crime previsto na lei de interceptação telefônica, que você não pode divulgar, né? Prova ilícita. E era uma prova ilícita por quê? Né? Tinha o diálogo da presidente, e se não fosse aquilo, o Brasil teria tomado um rumo diferente. Então... Houve muitos vazamentos. Muitos aplaudiram e festejaram aquilo. Claro. E muitos ficaram assustados. Foi político ali. Assustados com... Assim, com o caminhar, né? Com caminhar processual completamente inadequado. E falando em caminhar processual inadequado, salvo engano, o ministro Gilmar Mendes, que falou que em 30 anos de carreira, o STF nunca julgou um caso criminal em turma, mas sim em colegiado. É isso mesmo? Não, acho que foi um ex-ministro, não? Foi um ex-ministro, na verdade. Foi o Marco Aurélio. Marco Aurélio. Isso, qual a sua opinião? Assim, seria colegiado mesmo? Não seria na turma? Assim, eu, sinceramente, eu li, né, assim, a gente lê, né, o regimento interno do STF, tá previsto também em norma, e teriam 2 hipóteses cabíveis para isso ser levado ao plenário. Primeiro, né, o presidente da República sendo julgado por um crime, um caso de complexidade. Então, assim, teria fundamento legal, mas o ministro, relator, optou por julgar na turma. E não sei qual foi a razão, né? Não realmente desconheço que é a razão dele, mas teria cabimento. E agora vem a questão dos embargos infringentes. Porque embargos infringentes é o seguinte, isso aí lembra o caso do Zé Disseu, lá atrás. Foi o Zé Disseu, não tô me recordando agora se foi o Zé Disseu ou se foi o próprio Lula. Mas por quê? Quando há um voto favorável à defesa, sim, você pode...
Ó, vamos trazer aqui para o Espírito Santo. Ó, aqui nós temos 2 câmaras criminais. Então, a Câmara Criminal são 3 desembargadores que julgam. Se a defesa perde, né, e a acusação ganha, por 2-1, por exemplo, você tem uma garantia de interpor embargos infringentes e levar isso às câmaras criminais reunidas, onde todos os desembargadores criminais vão julgar a matéria e há a chance de você se sagrar ali vencedor no julgamento. E isso também tem no STF. E já tá existindo a discussão se isso vai acontecer ou não. Por quê? Teve um voto favorável à defesa. Foi do ministro Fux. Do Fux. E existem precedentes hoje, até recentes, que apenas vai para julgamento de embargos, apenas tem cabimento os embargos infringentes se tiver 2 votos favoráveis. Mas quem disse isso? A jurisprudência. Não tem isso na norma. Ok. E até assim, é até uma crítica que eu trago a vocês, né? Assim, é algo também que eu, enquanto professor, ficava muito descontente. Quando, por exemplo, a gente abria uma discussão com um aluno, o aluno dizia: você está falando isso, mas o STF entende isso, o STJ entende isso, meio que querendo que a gente calasse a boca. Claro. Isso para mim é muito frustrante. Perfeito. Porque, olha, eu vivo da ciência, né? Inclusive na minha profissão como advogado, o que me dá mais, desculpa o termo, mais tesão em trabalhar, é pegar a ciência e aplicar o caso concreto. Então, quando eu ouço algo desse tipo, cara, então eu tenho que ir embora para casa, porque traz aqui uma jurimetria, né, que hoje está muito valorizada aí, que resolve aqui. Você tá pronto pro mercado. Não é bem assim, a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar. Eu, quando era, por exemplo, estagiário, em 2008, eu, enquanto estagiário de um gabinete, eu defendia que não cabia liberdade provisória ao tráfico de drogas, porque a Lei 11.343 dizia que era crime inafiançável e insuscetível, né, de outras questões, e a inafiançabilidade impedia a liberdade provisória. Imagina se a gente ficasse concordando com aquilo. Né? Hoje, isso é impensável, né, no devido processo legal, né, presunção de inocência. Então, a gente tem que brigar. Assim, brigar, eu digo assim, tecnicamente, cientificamente, lutar contra a jurisprudência. Então, claro, assim, até porque senão você não muda, né? Exatamente, tem que analisar, tem que ler teoria e teor. Então, assim, existe hoje esse precedente, acredito que vai ser utilizado pelo relator para negar que vá a plenário. Mas aí vai caber recurso essa porra também, né? Contra a decisão do relator, cabe. Mas aí cai pra eles mesmo. Vamos ver qual vai ser a habilidade ali que os advogados terão, né? Do ponto de vista técnico, para tentar levar isso a plenário. Consegue. Tá. Mas também, se conseguir. Mas durante o julgamento, inclusive, né? Um membro da turma pode pedir que vá a plenário. Então, um membro. Exatamente. Caralho. Então, assim, o regimento é muito extenso. E a política vai agir muito ainda. Havia muitas possibilidades. O regimento muito extenso é política muito extenso. É um debate que hoje existe, né? Justamente do papel político dos órgãos. Deve ser algo que te dói muito, né, velho? Assim como. E deve ser algo que te dói muito essas questões políticas envolvendo julgamentos que deveriam ser técnicos, né? Pois é, assim, eu tenho muitos colegas que são até mais radicais do que eu, que inclusive, lembro eles aqui de cabeça, não vou citá-los, mas que são muito descontentes, assim, com o direito, né? Principalmente direito processual penal e depois direito penal, porque... E eles acreditam mais, e agora eu vou falar, ele vai saber que eu tô falando dele, acreditam muito mais no tribunal do júri. É mesmo? Popular, levar pra população? Mas por conta disso. Tá. Por conta de questões, né, políticas dentro do judiciário, que, olha, é o que eu falo, né? Hoje tá julgando, né, um ex-presidente que é querido pela direita. Mas há pouco tempo atrás... Era o inverso. Era o outro. O direito penal tava perseguindo. E assim, gente, é o que eu digo. Eu não tenho problema aqui de botar a cara a tapa. Por quê? Eu, como um pesquisador de direito penal, eu posso, assim, fingir que tá tudo bem quando eu vejo o direito penal sendo utilizado da forma que ele era utilizado lá antes da sua essência, né? E que ele é formado justamente para evitar perseguição, né? Exatamente. Sim. Essa história que a gente conversou. Exatamente. Das garantias, né? Exatamente. E eu não tô dizendo que o ex-presidente é um santo, nada disso. Não, claro que não. E quem eu votei que ninguém vai saber. Mas... de fato, o que aconteceu nesse julgamento foi tão anormal quanto aconteceu no julgamento do presidente Lula. Isso é muito triste. Então, assim, direitos fundamentais que foram conquistados arduamente, a gente não pode banalizar por quê? É o que eu falei. Esse aí, né? Até citou aqui Silva Sanches, tudo que vai, volta. Então, tudo que vai, volta. Não à toa tá acontecendo agora. A maré que vai, ela volta. Perfeito. Então, a gente... vou ignorar, vou permitir, vou fazer vista grossa pra alguns desarranjos que aconteceram, tudo bem, mas
Perfeito. esteja preparado porque pode voltar. Se você pudesse listar, assim, dos que se lembra de cabeça, teve mais garantias violadas, assim? A gente falou um pouco da questão do acúmulo de papéis ali do ministro relator. A gente falou que agora a questão da turma. Ou do... Tem gente que fala da questão do cerceamento de defesa. Tem gente que fala do cerceamento de defesa, tem gente que fala que não era pra ser o STF. Cerceamento de defesa por conta do vasto laço documental. Num curto espaço de tempo. Exatamente, um julgamento em 6 meses, como você Tem analisa gente que isso? fala do fato de que foi julgado pelo STF, tem gente que fala que não era pra ser julgado pelo STF. Seria a primeira instância, depois ser ex-presidente. Ex-presidente. Tem mais o que? Você consegue comentar alguns aí? Esse é um ponto que foi até contemporâneo, né? A época que eu dava aula de processo penal, que era justamente essa questão do foro prerrogativo de função. Por quê? Para eu explicar isso, eram tantas idas e vindas. Por quê? É tudo jurisprudência. O que é jurisprudência? Né? Entendimentos reiterados e consolidados naquele momento. Sobre um tema, né? Exatamente. E a prerrogativa de foro era muito claro que, uma vez que o processo, ele ia para memoriais, se consolidava. O que é memoriais? Vamos lá, tem que explicar. Ah, legal. Legal. Começou a ação penal. Ok. Começou a ação penal. MP, Ministério Público oferece denúncia. Uhum. As defesas apresentam resposta à acusação. Após isso, nós temos a instrução de julgamento, né, que é a audiência de instrução de julgamento. E, finalizar a instrução de julgamento, feita a diligências, nós vamos para os debates finais, que são os memoriais de alegações finais, ou pode ser feito de forma oral. Qual era o entendimento firmado pelo STF até então? Chegamos até aqui, apresentou os memoriais, tá firmada a competência. Não pode mudar mais. Se perder o cargo, pouco importa, a gente vai julgar. Legal, A ok. gente vai julgar. Aquele é o Beleza. marco. E aí, assim como foi com Lula, deixando claro, tá? Porque aquela questão da prisão em segunda instância, na minha opinião, né, agora, não digo científica, porque cientificamente, na minha opinião, é o correto que tem hoje, né? Trânsito julgado. Tem que esperar o trânsito julgado, na minha opinião técnica. E na época, para prender o Lula, foi alterado o entendimento. Mudou. Exatamente, para estancar, né? E aí vem o direito penal, vem a criminologia, né? Para estancar os ânimos, né, da população. Pressão popular. Claro. Exatamente, prendeu o Lula. Legal. E posteriormente, altera-se o entendimento. E volta pro atendimento primário. Exatamente. E assim foram prerrogativos de função. E aí, foi o mesmo movimento? E recentemente, né, eu vivi isso, né? Trabalhando. Porque eu tenho clientes com foro prerrogativa. E é aquela pressão, né? O doutor, eu já perdi meu cargo. O PAD já perdi meu cargo. Porque eu tô ainda. Ele já tinha perdido, já. Porque eu ainda estou. Ele já não era presidente. Não. Memoriais. Se for nessa regra que o Anderson tá falando. Exatamente, foi esse ano. Esse era o entendimento consolidado. E já mudou. Agora foi alterado. Não, nesse julgado? Eu vivi. Não, um pouco antes. Um pouco antes? Um pouco antes. Isso aí foi. Ok. É coisa desse ano. Então não inovaram, não inovaram Não nele. inovaram nesse caso? Inovou. Porque agora não existe mais a regra dos memoriais. Agora antecipou. Tá, eles anteciparam. Então inovou aqui. Inovou aqui? Foi antecipado. Porque foi tudo esse ano. Foi tudo esse ano, 6 meses de julgamento. Exatamente. Mas o entendimento foi alterado, se eu não me engano, no fim do ano passado. Estava em julgamento no fim do ano passado. Eu sei porque eu falei. Eu tenho clientes, né, com foro prerrogativo de função. E como que acontece, né? Até tema do meu doutorado, a gente trabalha com simultaneidade de instâncias, administrativa e penal. Ok. Então, ao mesmo tempo que você tem ali, né, um PAD, você também tem ação penal em muitos casos. E o PAD, ele pode decretar demissão do servidor público. Uma vez que demite, ele não é servidor público, ele não é mais juiz. Perde a prerrogativa. Ele não é mais presidente, exatamente. Presidente não, vou falar aqui dos casos que eu conheço. Então, o que acontece? Ele perdeu a prerrogativa de foro. E aí o caso vai para a primeira instância. Isso. E aí eu comecei a presenciar, né, esse novo entendimento nisso. Por quê? Os clientes questionavam, eu perdi o cargo. Então, por que eu estou ainda sendo julgado com prerrogativa de foro? É porque tem uma questão de ordem no STF. Eu já imaginava, né, que era por questão desse processo do ex-presidente Bolsonaro e seus ministros. E aí você vê que alterou o entendimento novamente, né? Então é uma questão agora de discussão deles ali. E o que você acha que é o certo? Olha, é difícil saber o que é certo nesse caso, né? Entendi. Tá. Mas teve mais o que além desse aí? Teve mais algum que você vê? A questão do cerceamento, você acha que teve? Com certeza, né? O Teve, cerceamento né? de defesa... Porque é o seguinte, a prova digital, existem, né, hoje os órgãos de persecução penal que estão cada vez mais... E tem que estar mesmo, né? Isso é segurança pública. Sim. Então, acho que ninguém tem direito de ficar praticando crime. É uma questão de prevenção para nós e de retribuição para aquele que praticar, porque não pode ficar praticando crime. Isso é muito claro. E os órgãos de persecução cada vez mais avançados na tecnologia, eles têm hoje dispositivos, tecnologia, imagina, uns 300 terabytes.
Não tem ser humano que vai ficar ali lendo página por página, print por print, conversa por conversa. Então, assim, eles jogam as palavras-chave, os prompts que chamam, né? E vai puxando. Só que pode ter muita coisa de interesse da defesa ali. Eles pegaram o que interessa a investigação, a acusação. E o que interessa a defesa? A gente também tem direito. E aí, olha o exemplo que vem lá de cima, né? Para baixo. Perfeito, a primeira instância. Olha o precedente que se abre, perigoso. Porque, gente, eu não tô dizendo que a gente vai praticar crime, mas a gente pode indevidamente ser alvo de uma investigação. Óbvio. E a gente vai ter que se defender. Não, cara, a gente tá à mercê demais, velho. Exatamente. A gente tá à mercê demais. Aí vem uma investigação, muitas vezes, né? A toque de caixa. Você não consegue, muitas vezes, e é caro, tá? Você fazer uma perícia dessa. Sim. É muito caro. Então, você levantar tudo isso em pouco espaço de tempo, pô, como é que eu vou provar, né? Como é que você vai exercer ampla defesa, que é um direito tão caro? Pro cara que tá ouvindo aqui, então, foi por isso que logo no início você falou que no quesito do direito material, ou seja, do crime, você acha que ele existiu. Existiu, mas só que... O problema foi o processo penal, né? Que aí é como que isso chegou aqui e tal. Só pra enfatizar, deixar bem claro isso, né? Você muda... Você trabalha esses dois cenários. São duas dimensões diferentes, É isso, né? ele que o professor... São duas dimensões jurídicas São diferentes. duas ciências diferentes. Exatamente. Isso é importante a galera entender. Isso é importante a galera entender. São duas ciências distintas. Que foi a mesma coisa do Lava Jato que você comparou, inclusive. É isso. Foi exatamente. Porque no caso do Lava Jato, eu lembro que tinha, né? Eu tive acesso na época aos laudos da Polícia Federal, do pedalinho, do sítio, né? Do triplex. Sim. Olha, posso estar sendo muito injusto porque realmente eu não vi o processo, mas pra mim, ali ficava claro Tá claro. Ou né, era alugado, naquele caso, pro Lula. Pro Lula? Ou era dele? Ou era dele. Sim. Mas ele frequentava de fato, tinha a toalha dele lá, enfim. Se isso era, enquanto a prestação, algo foi feito, tinha que estar na investigação, mas a forma que foi feita as caças, né? Desculpa o termo, as bruxas na época, do ponto de vista processual penal, era um absurdo. Eu falava isso desde lá e eu era massacrado, né? Era massacrado. E ao mesmo tempo, quando eu falava, olha, mas se aquilo ali é objeto do crime, eu acho que era realmente dele. E eu também era massacrado. E sem julgar, né? Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Claro. São juízes, né? E, de novo, análise técnica. Exatamente. Então eu não julgo ninguém. É análise técnica. E aqui é o mesmo caso. Eu tive acesso, né? Não ao processo, eu tive acesso ao que foi noticiado, que foi documentado, que circula muita coisa. E eu vi o tal do plano punhal verde e amarelo. Olha, aquilo é um absurdo, né? Se realmente aquilo existe, né? E eu vi os áudios na prova telemática, foi fortemente divulgado. Isso é inadmissível, né? Olha o que o Brasil sofreu, olha o que o mundo sofre com ditaduras. Né? Isso é inadmissível. Tem que ser, sim, seriamente repelido. Tem que... Olha, e o direito penal, gente, né? A teoria da pena, ela tem várias funções. Tanto retributiva, tipo, pô, você fez o mal, você tem que sofrer o mal também. O direito penal não é bonzinho, ele quer também retribuir o mal. E preventivo. E a prevenção, ela se divide entre prevenção geral e especial. Geral é o público. Especial é o indivíduo que pratica. Então, especial agora, vamos supor, o Bolsonaro transitado de julgado, ele vai ser preso. Né? Não sei se vai ficar em domiciliar, mas onde quer que ele esteja, ele vai estar sofrendo um processo, em tese, né? De ressocialização. E também o seguinte, Bolsonaro, se você praticar mais algum crime, agora você é reincidente, tá? Você não é mais... E é um recado pra sociedade também. Você não é mais ficharia. Pra sociedade. Agora vai prevenção geral, sociedade. Exato. Quem fez isso... Quem atentar contra o Estado Democrático de Direito vai ir pelo mesmo caminho e vai ser severamente punido pelo Estado. Então, esse é um recado muito bem dado, mas qual é o problema? A forma. O problema foram os precedentes gerados que realmente eu, como advogado criminal, tenho receio. Porque aí gera, inclusive, o medo reverso, né? Se eu sou a favor de manter um Estado democrático de direito, como que eu faço isso ferindo a própria lei que nós trouxemos? E uma lei que, sei lá, a gente entra muito nessa questão, né, Rodriguinho? Da questão da lei se é moral ou não. Só que aqui a gente não tá falando da lei material, a gente tá falando da lei processual. A gente tá falando de um procedimento. É o devido processo legal. Que aí até mesmo o libertário minarquista vai exigir que tenha um devido processo legal para se chegar... O condomínio tem regras, né? Exatamente. E assim, que fique muito claro para vocês. O ministro Alexandre é um jurista muito bem preparado, é um professor da USP, né? Ele é muito habilidoso politicamente, ocupou cargos de destaque. Ele era tão bom secretário de segurança lá de São Paulo que ele resolveu um crime na época da esposa do presidente Temer. E por isso, né, ele ganha ali a confiança. Então, assim, ele vem pro... Fiquei sabendo disso aí. É um cara muito preparado. Resolveu rápido. Ele é trabalhador. Só que, enfim, ele foi colocado ali, assumiu um protagonismo. E é o que eu digo, a gente não pode somente responsabilizá-lo. Não, todo mundo.
Assim, Todo mundo tá ali. Não, aos STF. Ao se criticam, olha, uma andorinha só não faz verão. Não faz, não. Então, é o STF como um todo, e querendo ou não, ele veio a proteger o STF de vários alvos que estavam sendo incitados à época, contra a corte. Isso é liberdade de expressão? Até que ponto? É um ponto de reflexão também, porque hoje, mais uma vez, como advogado, né, eu trabalho em casos diariamente que eu vejo, olha, as pessoas acham que a liberdade de expressão não tem limite. E aí passo a ferir a honra ali, inclusive na internet, né, colocando nossa segurança à prova, nossa honra à prova. Pensem em vocês, né? Estamos aqui entre advogados. O que nós mais temos na nossa vida aqui? Qual é o maior bem que nós temos? O nosso nome, nossa história. Uhum. E aí vem, muitas vezes, um pistoleiro da honra, né? E devassa a nossa imagem num órgão que tem rápida circulação, com fake news. Isso é muito sério também. Sim. Então ele tem que se colocar no lugar deles. Mas isso não é agir? Isso não é o próprio crime? Como assim? Isso não já deixou de ser... A fake news não é liberdade de expressão. A fake news não tem o... Ué, mentir, não é lá quando... calúnia, etc. Não tem lá, então. Isso aí não é agir? O problema é que... o Marcelo Sair da liberdade... É porque... Não, é porque o problema que o Marcelo tá da liberdade de trazendo... expressão, entendeu? Vou mostrar que isso é ação. Sacou? É foda, é Tem foda. detalhe, né? Que quando você fala em fake news, o problema é você tentar, na verdade, usar isso pra Pra qualquer coisa, né? pra qualquer coisa. Que é o que tá foda aí É o hoje, Coringa, é. né? Usar o Coringa e aí você fere a liberdade de expressão, propriamente dita, né? Esse é o Você detalhe. mencionou aí do STF e tal. Deixa eu voltar aqui na turma, então. Muitos falam que, de novo, né? Só que ainda mais do jeito que tá hoje, direita, esquerda. Todo mundo da direita só fala que o melhor voto do mundo foi do Fux. A galera da esquerda fala que os outros três foram o melhor voto do mundo. Pra você, tecnicamente, quem deu o melhor voto à luz da legislação lato sensu brasileira? Olha, por incrível que pareça, eu acho que tanto, né, os defensores da direita e da esquerda, todos são unânimes em reconhecer que o voto do ministro Luiz Fux é o sonho de qualquer advogado criminalista, né, do ponto de vista do garantismo. Garantismo. Então acho que isso é unânime. O que chama atenção, e é uma realidade, é a incoerência com relação à perspectiva Outros do Histórico. Ok. ao histórico Perfeito. do ministro. Uhum. Que chama atenção, foge muito, assim. É muitas. Mas não foge muito, assim, é algo drástico. É você Mas- torcer pro Vasco amanhã contra o Flamengo, né? Do nada. Não dá, né? Do nada. Pra mim não dá, não. Eu visto a camisa, eu tô em São Paulo, eu vou em todos os estádios, eu sou mais corintiano lá, né? Mas eu visto a camisa do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, boto do Grêmio, mas bicho, do Vasco não dá. Não dá. Não dá. Até do Botafogo Fluminense eu uso, mas o Vasco não dá, não. Mas veja só, então o que chama atenção é isso. É a falta de coerência com a linha do ministro, e você vê, pô, ministro, o que aconteceu nesse caso específico, hein? Tá muito... Que curioso é isso. Mas, do ponto de vista técnico, pô, é aquilo. Impecável, né? Agora, tirando aquilo. o Dino, né, que, enfim, é um ministro recente, se a gente analisar, assim, a grande maioria dos ministros do STF hoje, quando eles vão dar um julgamento, cara, você sempre acha uma coisa completamente contraditória que ele já falou antes. Completamente. A questão do ministro Alexandre mesmo sobre a liberdade de expressão. Cara, tem vídeo dele defendendo a liberdade de expressão e a punição só a posterior e tal, etc. É loucura. Eu mesmo já fiz um vídeo pro Diga aí falando disso. Então, assim... E aconteceu muitos casos com o ministro, né, que... Isso desanima um pouco. O pessoal fugindo do país, assim, então... Eu, como criminalista, a missão é fazer o bem a terceiros, né? Dar oportunidade, segunda oportunidade a quem errou, e dar o melhor de si sempre e lutar até o fim. Mas se a gente realmente ficar apegado, né, à jurisprudência, é bem desanimador. Mas qual é o grande, né? Desculpa de novo essa palavra, né? Mas qual é o Fica à grande... vontade, aqui é liberdade de expressão. Ó, Você já sabe o que eu vou falar, né? Dizem que no ambiente privado que define o ambiente que define liberdade de expressão, tá? Isso aqui é o ambiente privado nosso, aqui eu estou te dando liberdade de expressão absoluta pra você falar o que você Mas quiser. qual é o grande tesão, né? É você ter a oportunidade de que os ministros, uma turma do STF, do STJ, alterem seu entendimento através da ciência. Porque quem faz jurisprudência no Brasil, quem prova são os advogados. Claro. E olha Legal, exato. E olha que mais interessante, né? Porque quando eu assumi um cargo aqui na OAB, fui massacrado na época porque eu era professor e novo, né? Eu era jovem. Eu falo isso direto. Já me disseram que eu tinha que superar isso, mas não supero, cara. Sabe? Mas é por quê? Pô, eu era professor, né? Eu já tinha ali, isso aí foi 2019, 20, já tinha uns 4 anos de sala de aula. Pô, algo que eu acho que é bom, os caras estão falando que é ruim. Sim. E aí a gente começou até um trabalho de fomentar, né, a ciência na instituição, mas por quê? Olha,
O advogado, ele é municiado pelos pesquisadores, cara, pela academia, pela ciência, né? E o cientista tem que respeitar aquele cara que tá na ponta da lança para saber quais são as dores dele que esse cara sofre, para começar a problematizar e buscar soluções, né? As teorias. Então, todos esses julgamentos que têm essas alterações de entendimento, olha, vem às vezes de um aparentemente lunático, né? Um pesquisador caçador de borboletas, que ninguém acreditava nele, até a hora que ele consegue emplacar uma tese dessa no STJ e vai e se torna consolidada. Então, isso é muito gostoso, cara. Né? É claro, né? Ajudar o ser humano. Você vê um cara ali, o cara, pô, o cara que te confia uma procuração pra um criminalista, cara, isso é uma honra do caramba, né? Isso aí não tem preço que pague. Isso claro, é tem o preço dos honorários, é lógico. Não, claro. Que é uma empresa, né? Sim. Então, sem dúvida. Tem que pagar conta. Com certeza. Mas, pessoalmente, cara, não tem preço. Satisfação, né? Você ter uma procuração criminal confiada. Legal. Mas se eu me apegar... Melhor ainda quando você consegue livrar o cara. Aí é bom. Quando você tem um bom resultado, é excelente. E nem sempre a absolvição tá o melhor resultado. Não, sem dúvida. A menos aplicação da lei, né? Talvez, né? Exatamente. Não é isso? Que a lei processual não é infringida, como o senhor tem destacado aqui. Não pelo cliente, né? Não contra o cliente, né? Que a lei processual seja respeitada, né? Você acha que esse julgamento, a forma desse julgamento, os métodos, etc e tal, vão vão definir o novo modelo do processo penal brasileiro? Duvido, porque... Foi casuístico, então. Eu acho, tomara que seja casuístico, e eu acredito que seja, porque, assim, todos esses institutos, né, que eu vi até... Pode ter sido um recorte, eu posso estar sendo aqui até injusto com o ministro Flávio Dino, né, falando sobre modelos de sistema acusatório e dizendo que o sistema inquisitivo seria bom. Não sei se ele realmente falou isso. Um negócio parecido. Alguém me falou sobre isso. Teve isso mesmo. Se realmente foi dito isso, não, né? O sistema inquisitivo, ele era bom na Idade Média, lá na época da Inquisição Católica e em ditaduras. Que você tem um sistema inquisitivo para busca da verdade real, que não existe mais. Hoje eu sou simplesmente busca da verdade. Então... acredito que será casuístico porque hoje a doutrina, né, assim, os escritores, todos são unânimes em rechaçar, né, aqueles posicionamentos que foram tomados, e é muito difícil sustentar esses entendimentos, né, de uma forma ampla. Só que gera um medo. Por quê? Pô, a Corte Suprema, né, a última instância, né, a última palavra se posiciona nesse sentido. Então... há um risco, mas eu duvido um pouco, porque realmente é algo muito minoritário hoje na doutrina. Tá. Uma última aqui. Essa aqui eu vou apertar ele aqui agora. Vamos lá. Por que eu tô falando isso porque, né, eu te conheci de nome e tal, etc. Só que eu fui atrás de um amigo e falei assim, cara, isso eu tava lá em Curitiba, o show do Green Day lá, fui na sexta-feira. Falei, cara, olha só, acabei de ter uma ideia. Preciso de um nome pra gravar o Diga Aí, pra furar a fila e lançar na quarta-feira que vem. Ele falou assim, velho, você só tem um problema. 90% dos criminalistas são esquerdistas ferrenhos. Aí eu falei, porra, velho, não serve não, me arruma alguém imparcial. Aí veio o seu nome, né? Assim, por quê, cara? E eu não boto só o criminalista não, tá? É a grande maioria da galera do direito. Por que você acha que a grande maioria da galera do direito acaba tendendo pra um não quero falar esquerda porque eu não gosto mas assim, pra esse lado coletivista, né, de querer estado grande, de tal, de intervir, lei, tudo é lei. Porra, por quê, cara? Nossa, esse é um ponto até que, assim... Esse nunca devia. Talvez eu seja um esquerdista, né? Então, é porque realmente, talvez ele me indicou por quê. Eu sempre tive um posicionamento, eu sempre fui contrário a posicionamentos políticos em sala de aula. Legal, ótimo. Uma coisa minha. Muito bom. Uma coisa minha. Eu sempre deixei isso muito claro. Sem dúvida, porra. Você não tá ali pra dar aula de política. Professor? Eu sempre deixei isso muito claro. Porra, você tá ali pra dar aula técnica. O outro é militante, né? Eu olho pra qual câmera aqui? Aqui, ó. Pode ir lá. Talvez eu seja de esquerda, mas pode ser que eu seja de direita. Pode ser que eu não seja nenhum dos dois, né? Legal. Simplesmente queira um país melhor pra mim. Legal. Então, eu sempre fui muito firme e não... assim, e dar completamente... É ciência. Tanto que eu dizia, gente, tô dando uma aula aqui, eu sou católico, aqui, ó. Cadê a pulseirinha? Eu tirei. Não tá apertando. Mas assim, eu sou católico, né? Uhum. Mas eu vou ter que fazer uma crítica muito forte à Igreja Católica agora, quando for dar uma aula de processo penal, pra falar do sistema inquisitivo, legal, né? E, olha, nada contra vocês, tá? Fora da sala de aula, eu sou advogado, criminalista, aqui dentro eu sou cientista, que é ciência. Legal. Então aqui é imparcialidade.
E eu sempre deixei isso muito claro, inclusive, para meus colegas. Pode ser alguém que tenha me indicado. Por quê? Ó, aqui dentro não tem ideologia, não tem bandeira. Aqui dentro é ciência e pode ser que, para explicar a ciência, eu tenha aqui que, nesse momento, me comportar, me vestir a ideologia da esquerda, quando for explicar, por exemplo, uma teoria marxista. Ou, de outro lado, eu tenho aqui me vestir a figura de um conservador, por exemplo, lá de Edmund Burke, né, Sim. mesmo sobrenome. E ele tem uns pontos, né, Conservador. que são interessantes para explicar alguns pontos. Legal. Então, legal. assim, é a minha forma de agir com a academia. E você vê a dificuldade, não tô aqui falando de nenhuma instituição, de nenhum ambiente, mas, pelo menos no processo penal, pelo comportamento da jurisprudência, eu fiquei desanimado, né, na sala de graduação, mas mergulhei no direito penal, que hoje, pra mim, faz muito mais sentido do ponto de vista da pesquisa pra mim, né? Pra mim. Então, Não, mas bacana, foi isso, cara. Bacana. Bacana, Saiu bem. Ficou bom. Advogado é bom, né? Ó, eu falei que eu ia abrir aqui o biscoitinho aqui. Eu abri o salgadinho porque a gente tá no doce aqui, então pra dar uma quebrada aqui. Pô, esse Esse é bolinho maravilhoso. é bom demais. Aqui, ó. Se quiser aí, Vamos ó. lá, hein? Fase 2. E aqui eu vou falando e vou comendo ao mesmo tempo, né? Não. Muito obrigado de novo, Laboratórios Tomasi. E... Anderson, até por causa do horário, meu velho. Aqui é mais papum, tá? Rodriguinho, vou ter que te deixar fora dessa aqui. Porque você tá como co-host. Privilegiar o Claro. entrevistado. Indicação de um livro. Sobre? Liberdade, velho. O que você quiser. Não um livro sobre liberdade. Você tem a liberdade de indicar o livro que você quiser. Olha, tem um... Mas é de direito... O que você quiser, cara. Livro Se quiser pessoal. indicar Homem-Aranha aí, os quadrinhos, tá valendo. Ó, eu coisa. vou fazer meu merchan aqui, então. Vai lá, cara. Pô, Vai lá, pode. Eu acabei de fazer o lançamento pela Juspodium e se aplica muito, eu acho que até aqui, né, o ambiente da PEX, até o próprio plano de negócio do escritório de vocês, que é um livro que eu já tenho desde 2019, que é sobre vitimologia, manual da vítima penal, e foi um fruto, né, de uma pesquisa que eu fiz na dissertação de mestrado, que traz justamente os fundamentos, né, dos direitos da vítima, e com o caminhar da profissão, do meu dia a dia como advogado, né, na área empresarial, do penal empresarial, ali eu desenvolvi uma metodologia de vitimologia aplicada às empresas, né, que eu chamei de vitimologia empresarial. Então, por quê, né? Hoje as empresas, e o que eu digo, né, assim, hoje isso é muito latente em São Paulo, e eu acho que o Espírito Santo tinha que acordar para isso, porque pensando em projeções, em minoração de prejuízos. Porque hoje as empresas que operam, né, com grandes volumes em determinados setores têm muitas fraudes, então a gente vem, né, para fazer um trabalho preventivo, um trabalho também ostensivo quando existe alguma fraude para recuperação de ativos e proteção, né, da empresa. Eventuais investigações, né, em crimes corporativos, tanto internos quanto externos, tanto da alta gestão quanto de colaboradores, e também a manutenção da matriz de risco no compliance, né? Que o compliance tem uma parte criminal e ele tem que ser reativo. Então, assim, foi uma metodologia nossa, né? Nossa, que eu falo aqui do meu escritório. Sim. Não é uma parte muito científica, não tem muita base teórica, mas foi uma metodologia de trabalho que a gente conseguiu puxar lá do que eu pesquisei lá atrás e aplicar o dia a dia da advocacia penal empresarial. Então, faço a indicação. Qual o nome? Qual o nome? Vitimologia, manual da vítima penal e da vitimização empresarial. Boa. Então, pode já recém-lançado. Legal, parabéns, cara. Se eu não Tá tivesse justo. já em mãos, eu ia trazer pra vocês. Pô, agradeço sim. Um filme. Filme? Nossa, faz tempo que eu não vejo um filme, cara. Mas... Você é das antigas aí que você curtia. Deixa eu lembrar aqui de um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito do esporte, né? Então, tem nada a ver com... Não precisa ter a ver não, aqui é mais sobre você. Não liguem a questão política, mas independentemente do viés político dele, foi um cara que me chamou a atenção desde a época de escola, né? Eu estudei no Marista, no ensino fundamental, me foi apresentado por um professor, e eu sempre fiquei encantado com a história dele, e é o filme Invictus, né? Inclusive, eu tenho... Eu sei qual é o negócio lá da África do Sul, né? Exatamente, né? Futebol americano? Futebol, né? Futebol americano? Acho que é rugby, eu acho. Ou é rugby? É rugby? É rugby. É o Matt Damon. Invictus... Matt Damon, esse aí. Invictus, Sensacional. a tradução é Invencível, e foi o poema que inspirou, não foi feito por ele, tá? Que fique claro. É um poema feito por se não me engano, um inglês, que estava no leito para ter a perna amputada, um poema muito forte, e que inspirou Nelson Mandela durante 27 anos na cadeia. Então, e foi uma prisão política, né? Foi. Então, Foi.
Exatamente pelo regime do apartheid. Exato. Então, o poema fecha com a seguinte palavra que marca muito o filme, né? Que fala o seguinte, né? Eu sou o senhor, o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma, e acho que é algo que norteia minha vida até hoje, é essa questão da independência, né? De, ó, eu sou o capitão da minha alma, então eu dependo, né? Claro, de bons aliados, mas muito de mim. E o que mais me chamou a atenção é que quando ele assume o poder, em vez dele se vingar, ele se junta àqueles que estavam lá, né? Aos brancos do regime que estavam lá, que eram bons trabalhadores. Ele junta ao governo e faz um trabalho para o povo, pelo menos é o que está documentado no filme e na história. Então é um filme que eu recomendo. É antigo, mas eu recomendo, eu adoro esse filme. Não é tão antigo assim também, não. Bom. Mas vamos lá, uma série. Série? Se agarrar aí, pula, não tem problema não. É porque realmente eu tô vendo tão pouco TV, cara. Trabalhando demais. Então vamos pegar esse aqui. Um game, um jogo de videogame da infância. Pro Evolution Soccer, né? Boa, Clássico. boa. Um desenho de infância. Bomba Pet. Bomba Pet. Desenho de infância? É. Nossa, eu gosto tanto de desenho, cara. Eu gosto de vários. Mas eu sou dos desenhos mais bobos, né? Assim, eu gosto de Tom e Jerry, Bob Esponja, A Vaca e o Frango. A Vaca e o Frango. Pô, Laboratório do Dexter. E mais recente... Dexter? Olha só. Você assiste anime hoje? Não. Pô, eu assisto pra caralho. Mas Eu assim, assisto Dragon Ball até hoje, você acredita? Dragon Ball do caralho. eu gosto muito ainda, mas eu não consigo mais assistir. Realmente é muito trabalho. American Dad, Family Guy, que passa Family Guy. Não sei quais são. na FX. É um humor negro Legal, do caramba, legal. assim... Sei Isso quais é são. liberdade de expressão. Oi? Isso é liberdade de expressão. Esses desenhos? Sim. Americanos, né? Sim, Family sim. Guy. É pesado pra caralho. É pesadíssimo. pesado. É pesado. Crítica. E crítica É. política. Pra caralho. Cara, ó, Tudo que é lado. E o American Dad, o Family Guy, é crítica política pros Pura. democratas, pros Pra todo Pra republicanos, todo mundo, cara. é verdade. Isso é E- liberdade de expressão. E a gente morre de rir. É. porque, Que a gente pô, prega, né? mano? Sim. É loucura. Sim. É uma brincadeira de infância. Futebol. Futebol, boa. Estilo musical. Eu sou muito eclético, eu gosto de tudo. 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 Menos... Eu tenho que falar do que eu não gosto, né? Eu não gosto daquele... o swing baiano, que é um funk baiano. Isso aí realmente se colocar, eu não... Rapaz, isso aí não, mas peraí, eu sou baiano. Qual é o swing baiano? Que swing baiano? Não, porque eu quero identificar Não, mas qual é. não é. Eu quero identificar qual é. Tá, você quer identificar, entendi. Ó, por exemplo, vou ter que cantar aqui. Eu vi hoje... Rapaz, será cantão, que vai cantar canta? aqui agora, fudeu. Pô, sou artista. Ah, é mesmo, cara? Tô brincando. Eu tive banda quando era adolescente. Ah, é? Não sabia, não. Salvei pra galera do Inflamáveis, né? Mas, ó, eu gosto... Tá. Eu gosto muito de rock, reggae, samba, pagode. Que swing baiano é esse aí, rapaz? Aqui, ó. É tipo... Não é a rocha? Vamos lá. Vamos fazer propaganda pro Lacerda aqui. Vai. Bibles. Aí, eu tô... assim, ó. Eu tô na praia de manhã e vou tomar um Bibles. Isso é da Bahia, essa porra? Cara, eu fui no Morro de São Paulo, só tocava isso, cara. E eu não aguentava mais. Ok, Tinha aquelas bombons, cara. Não gostava. Eu gosto da Bahia, pô, axé. Isso, né? Pô, Claro, Chezão. Asa de águia, né? Pô, do caralho. Clássico, clássico, aí sim. clássico. Aí Fui sim. agora no Vital, foi massa. Do Vital, Um abraço pra galera da 21, 27 aí Bom também. demais. Vamos lá, então. Um princípio, um valor. Acho que um valor negociável é a ética, né? Boa. Eu acho que com ela a gente tem tudo. Verdade. Herói da ficção. Pô, tava falando disso ontem. Eu, quando era criança, eu era fã do Batman. Batman. Herói da vida real. Meu avô, Sérgio Lázaro. Boa. Um esporte. Futebol. Time. Flamengo. Garoto. E agora aqui, vamos lá. Tivesse que escolher um pra te defender, pra ser seu advogado. Beleza? Fux ou Dino? Essa é boa pergunta. Olha, posso justificar antes? É criminal? Rapaz, vai ter um monte aqui. Defender aqui, criminal. Vai ter... Tá sendo acusado. Não, Você tá tá sendo na área acusado. criminal. Área criminal. Tá na área criminal. Quem se Olha, escolhe? São dois grandes juristas, né? São dois grandes juristas. Porque o ministro Dino, porque a gente muitas vezes rotula, né, as pessoas com... o Dino vem vem de um governo de esquerda, portanto ele é garantista. Muito pelo contrário. Assim, ele vem de um governo de esquerda sim, só que se a gente acompanhar os precedentes que ele julgou, ele é muito conservador no direito penal. Ok. Sim, muito, muito. Aham. Pelo menos até agora. Ok. E o Fux também preparadíssimo, né? Pô, o Fux foi um dos idealizadores do Código de Processo Civil de 2006. E preparadíssimo também, mas, pô, com esse voto que ele deu aí, eu acho que eu prefiro ele nesse momento. Então vai. Então bora. Garantista. Vou seguir aqui, em Fux ou Toffoli, então. Acho que eu prefiro, pelo histórico, o Toffoli. Toffoli ou Zanin? Prefiro o Zanin. Zanin ou Mendonça? Fico com o Zanin.
Zaninho ou Barroso? Zanin. Zaninho ou Mendes? Zanin. Zaninho ou Nunes Marques? Zanin. Zaninho ou Carmen Lúcia? Zanin. Zaninho ou Faquin? Faquin. Faquin ou Alexandre de Moraes? Faquin. Aí acabou aí Faquin. agora. É isso aí. Faquin. Vamos lá agora, minha penúltima. Um medo. Medo? Olha. Me veio muitos pensamentos aqui, né, na minha cabeça, mas tem um amigo meu, vou citá-lo aqui, o Guilherme, e eu passei por uma série de problemas recentemente, Uhum. de 6 meses pra cá, e nesse tempo me aproximei muito, né, da minha fé. Então, e de fato hoje eu tô num lema de não temerás, né? Legal. Legal. E uma ambição, essa é a última. Ser feliz. Boa, garoto. boa. É a busca pela felicidade de qualquer homem, né? De qualquer É o maior ser. propósito moral do Os homem, caras pra né? felicidade, É, isso aí. Ó, acabamos, mas tem uns presentinhos aqui pra você, velho. Opa, Que isso. além desse açaí maravilhoso, Além Gostoso, do hein? açaí, Muito bom. Ó, você tem uma canequinha do Diga Aí, tá? Pra você tomar igual a essa. Na verdade é da outra cor aí, é pretinho. Já que você falou que tá em São Paulo, que vai pra academia lá. Tá malhando, ó, uma muito boa. camiseta, pô, massa, hein? a camiseta do Diga Aí pra você malhar aí. Pô, obrigado, cara. Show. Pô, Tem uma dessa também, isso sabe? aqui, esse Sensacional. vai ficar pequenininho, G. Tá grande, Tá pô. grande, tá Ah, grande. então peraí que daqui a pouco a gente troca aqui. GG a gente tem aqui. Não, tô brincando. Você vai ganhar um presente da nossa querida Claides lá, da Oh, dona Claide e da Maravilha. Joyce. Tá? Tem muita coisa gostosa aí. Bom mesmo. Pô, E, cara, esse aqui eu acho muito legal, velho. Não vou dizer que é melhor ou pior. Esse aqui é da Kerishin Comarela, que é uma das nossas patrocinadoras. Ela é design, assim. E ela também é dona da loja Friends. E a loja Friends decora os podcasts aqui. Então, de acordo com o podcast, são 6 podcasts que a gente tem aqui no canal. Muda a decoração. Loja Friends fica ali em Vila Velha, na Praia da Costa, inclusive. Friends, pô. Eu sou da Praia da Costa. Então, conhece. Já comprei muito Pronto. presente pra namorada lá. Então- cara. Olha lá. fica aqui o presente aqui. Minhas ex-namoradas da adolescência, né? Já- Se safou agora. Mas desde a época era da escola, quando eu tinha amigo X, né? Aham. Sim. Desde a quinta série eu comprava na Friends. Comprava lá? Aí, cara esperto, cara esperto. Legal. Dá uma olhada aí no que tem, cara. Lê pra gente a plaquinha, por favor. Anderson Burke, quando a lei ultrapassa os limites da justiça, deixa de ser lei. Pô, que Olha. mensagem, hein? Legal, né? Bacana, hein? Maravilha, vou guardar com muito carinho. Legal. Oi, legal. Meu velho, muito obrigado. Te passa aí, se quiser fazer algum tipo de comentário final, agradecimento final, fica à vontade. Te agradecer a oportunidade, né, de conversar e a confiança num tema tão sensível, né? Sem dúvida, sem dúvida. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse é o caminho do debate, do diálogo. E principalmente, né, acho que o YouTube é um dos canais mais democráticos que hoje o mundo tem. Eu digo isso tanto do lado artístico. Você via que antigamente, né, era muito difícil. Grandes talentos, se não tivessem, né, ali alguma conexão com alguma mídia, ter Tradicional, projeções. E hoje você vê que tantos talentos conseguem, Sem né, dúvida, sem esse dúvida. acesso. E esse é o caminho. Parabéns pela iniciativa. E conte comigo sempre que necessário. E vamos fazer a parceria, né? de Vamos fazer, negócio. com certeza, Isso é com muito importante certeza. também. Isso aí. É isso aí. Cara, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns pela caminhada. E é isso. Galera, diga aí, Rodriguinho, obrigado, hein? Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Fui.